Bom estar com você, uma alegria muito grande poder estar aqui. Desculpa, eu desci ali para conversar com o Nicolas e me empolguei, quase que eu peço para o Nicolas pregar aqui. O cara é formidável, uma mente brilhante, fora do comum. E eu louvo a Deus por ver um jovem assim. Pode sentar, fica à vontade. Glória, o amigo da mesa de som lá, precisa aumentar não, daqui a pouco eu vou gritar. Pode ficar tranquilo, só vou te dar um trabalho. Eu estou falando com um amigo ali, mas não sei se é ele que é o da mesa. Eu só vou ter uma dificuldade, que eu vou te dar trabalho. Eu não falo com ele aqui, eu falo com ele aqui. Eu sei que para captar vai ser um pouquinho difícil. Vou tentar te ajudar mantendo ele o mais próximo possível aqui, mas precisa aumentar não, que daqui a pouco eu grito. Tá bom? A minha fala de gratidão a Deus, em primeiro lugar, ao pastor Bira, pelo carinho, pelo convite de poder estar aqui com vocês. Eu sou feliz de poder estar aqui, falar a um público tão seleto. Glória a Deus que o pastor que me antecedeu teve que ir ao shopping comprar alguma coisa para a esposa, né? Que ele foi falando o currículo dele aqui, eu fui entrando dentro da cadeira ali, né? Mas Deus é bom. E eu sou feliz de estar aqui. Eu não sei se todos aqui me conhecem, acredito que não. Seria muita presunção também da minha parte achar que todos deveriam me conhecer, mas eu vou me apresentar. Eu sou o pastor Rafael. Sou casado com a irmã Paula, né? Tenho uma esposa. Ela manda de maio a agosto. Ela faz 37 anos e ela fica mais velha do que eu até agosto. Agosto eu empato com ela com 37, eu volto a mandar, né? Ela governa de maio a agosto. Na verdade eu tento me enganar de achar que eu mando, né, o resto do ano, mas eu sou mandado o tempo inteiro. Sou pai do Miguel. Sou o pai da Rafaela. Miguel tem 11 anos, a Rafaela tem 7 anos. E antes de eu dividir com você o que o Espírito de Deus colocou no meu coração, eu queria, como nós estamos falando para líder, né? Eu queria contar uma experiência que eu compartilhei com o pastor Bira, né, vindo para cá, que eu acredito que seja bem relevante para que a gente, às vezes, como líder, possa acordar, principalmente pastores. Eu tenho 36 anos, eu fui ordenado pastor aos 26 anos de idade. Eu não nasci num lar cristão, eu aceitei, Jesus me aceitou quando eu tinha 9 anos de idade, né? Eu fui levado por uma vizinha para a igreja, para uma escola bíblica de férias. Eu aceitei Jesus ali. Orei por 20 anos para que meu pai aceitasse Jesus. Deus me deu um presente depois de 20 anos. Meu pai aceitou Jesus, eu o discipulei e eu mesmo o batizei, e logo depois o Senhor o colheu. Eu sou um jovem pastor, pastoreio uma igreja que tem 3 anos de existência. Nós temos ali 700 pessoas congregando conosco. Eu comecei, na verdade, um trabalho no intuito de cuidar do meu filho. Eu exerci o ministério da itinerância desde os meus 21 anos. Eu prego desde os meus 14 anos. A primeira vez que eu preguei eu tinha 12. Eu mais chorei do que preguei, né? Porque eu tinha vergonha de olhar para as pessoas. Então o pastor me deu oportunidade numa festa de adolescente. Eu preguei 5 minutos e chorei 25. Mas fui promovido, porque ele me deixou um tempo sem pregar, né? Me deixou assim quase uns 4 meses sem pregar. E quando eu fui nele, falei: pastor, o senhor pode deixar eu pregar de novo? Prometo para o senhor que eu não choro. Aí ele falou: não, você vai pregar todo domingo. Eu falei: todo domingo eu não tenho sermão para isso, eu tenho só uma mensagem. Ele falou: não, então já que é só uma mensagem, você vai ser o responsável do ar livre. Eu tinha 12 para 13 anos.
Ele me deu uma caixa amplificada e um microfone, me colocou como responsável do ar livre. Eu pregava todo domingo a mesma mensagem em lugares diferentes, com uma caixa e um microfone. Um dia eu fui pregar numa casa de um jovem, ele morava próximo à linha do trem, e aí eu, cansado de pregar para ninguém, porque no ar livre ninguém para te ouvir, né? Eu, cansado de pregar no ar livre, fiquei 1 ano pregando no ar livre, voltei nele, entreguei a caixa e o microfone e falei: pastor, eu agora vou pregar no trem, porque o trem tem gente. Ele falou: como é que vai ser? Eu falei: eu não sei, mas eu vou pregar no trem. Aí eu devolvi a caixa para ele. Segunda-feira levantei às 6 horas da manhã, eu tinha 14 anos, e passei pelo buraco da linha do trem. Tinha um buraco no muro da linha, entrei no buraco da linha, corri para a plataforma, subi a plataforma. Quando eu terminei de subir a plataforma, um irmão da igreja me viu e disse: paz do Senhor, varão. Eu disse: paz. Ele: você está indo aonde? Eu falei: estou indo pregar. Aí ele: aonde? Eu falei: no trem. Ele falou: já começa errado, profeta, dando calote, sem pagar a passagem, como é que você vai pregar? Aí eu falei para ele: não tem dinheiro. Ele falou: então não tinha, agora você tem. Você vai pregar quantas vezes na semana? Eu disse: todo dia. Ele: sério? Eu falei: todo dia. Então amanhã você vai lá na minha casa, você vai pegar o dinheiro da semana e eu vou te dar o dinheiro da passagem, você vai pregar no trem todo dia. E aí, como eu não sabia como funcionava, no Rio de Janeiro, no segundo vagão era o culto dos crentes. O que eu fazia? Eu ia do segundo vagão até a Central do Brasil, ouvindo que os irmãos cantavam, que os irmãos pregavam. Eu tinha 14 anos. Lá na Central do Brasil, todo mundo descia para trabalhar e entravam poucas pessoas no sentido contrário. Aí eu subia ouvindo a pregação e os hinos. Como trocava o público, eu voltava pregando e cantando o que os irmãos pregaram e cantando ainda, né? Boa estratégia, né? Não era a mesma pessoa, né? Outro dia até um menino falou para mim: pastor, eu fui ver o senhor pregar no lugar, o senhor pregou aquela mensagem. Eu fui no outro lugar, o senhor pregou aquela mensagem. É o terceiro lugar que eu vou, o senhor prega a mesma mensagem. Eu falei: você nunca leu Paulo? Leu? Aí ele falou: não. Eu falei: toda vez que Paulo tinha oportunidade para pregar, ele contava o testemunho dele. Eu estava vindo no caminho, uma luz me parou. Paulo pregava a mesma coisa o tempo inteiro e ninguém falava nada, a ponto de dizer assim: eu não vos canso de dizer a mesma coisa e vocês não fazem nada do que eu falo o tempo inteiro. Aí ele falou para mim assim: poxa, pastor, achei que o senhor ia me ajudar. Eu falei: eu vou te ajudar. Você canta, não canta? Ele: tu canta o mesmo hino todo culto, eu não reclamo. Por que você não pode ouvir a mesma mensagem o tempo inteiro? Né? Porque o hino a gente repete toda hora. Ninguém compõe um hino para cada culto, mas pregador tem que ter sermão para todo culto. E aí, assim, de forma sintetizada, eu comecei minha vida pregando na rua, depois pregando no trem, para depois começar a pregar na igreja. Eu desenvolvi tudo muito cedo. Dirigi meu primeiro ponto de pregação, eu tinha 15 anos. Conheci minha esposa, eu tinha 17. Foi minha namorada, minha noiva. Namorei ela por 1 ano, noivei com 1 ano, porque crente é terrível, né? Eu era doido para casar. Doido para casar. Doido. Já pregava, né, irmão? Podia, né? Eu não sei se eu já contei aqui uma menina que eu atendi. Já contei? Não, vou contar. Eu atendi uma menina. Essa menina tinha 15 anos. Entrou no gabinete pedindo para eu conversar com o pai dela, porque ela queria namorar. E o pai dela falou que quando ela fizesse 15 anos ia deixar. Ela fez 15 anos, o pai dela voltou atrás. Aí ela foi e falou: o senhor pode conversar com meu pai, pastor? Eu falei: por quê? Porque meu pai falou que eu ia namorar com 15, eu fiz 15, agora ele não deixa eu namorar. Pastor, a palavra do Senhor diz que é se ensina ou não, passadiça é procedência maligna. Meu pai é maligno, pastor. Eu disse: sério? Ela: sério? Eu falei: rapaz, você imagina Deus, hein? Teu pai brinca de namoro e não namora, Deus brinca de vive morto. Ela: Deus brinca de vive morto? Brinca, nunca leu não? Isaías 38 disse para o profeta: vai lá, diz que vai morrer. O profeta foi lá e falou: vai morrer. O rei orou, Deus falou: volta lá, vai morrer mais não, agora vive. Seu pai fica: namora ou não namora? Deus diz: morre, agora morre mais não, agora vive. E morre e vive.
Aí ela falou assim, não entendi. Eu falei, teu pai deve ter orado, Deus deve ter dado juízo para o teu pai, ele voltou atrás na decisão. Ela, que isso, pastor? Achei que o senhor ia me ajudar. Eu falei, eu vou te ajudar. Falei, ó, ela era a última pessoa que eu estava atendendo, era 6 horas da tarde. Toda vez que eu atendo, eu vou em propósito. Então eu estava sem comer desde as 8 e já era quase 6. Minha esposa ligou dizendo que ia para a casa da Serpentiana, e na casa da Serpentiana ela ia demorar. Você acha que não pode piorar? Eu convidei ela para morar comigo, tem 4 anos, ela aceitou. A minha sogra, você viu que quase saiu minha cobra, né? Mora comigo. Aí eu falei para minha esposa assim, e eu vou comer o que quando eu chegar? Ela disse, lasanha de micro-ondas. Pensa num cara que detesta essas coisas prontas, miojo, micro-ondas, essas coisas assim, eu não gosto. Aí eu falei para a moça assim, você acredita que a minha esposa foi para a casa da mãe dela? Falou que quando eu chegar em casa eu vou comer uma lasanha de micro-ondas, mas de raiva eu vou fazer a lasanha e não vou comer. Vou cozinhar, vou sentar e vou esperar ela chegar, porque eu quero comer alguma coisa saudável. Eu só não sei quanto tempo eu vou conseguir ficar na frente da lasanha sem comer. Aí eu perguntei para ela, tu acha que com muita fome, quanto tempo tu ficaria na frente da lasanha? Ela era bem gordinha. Eu falei assim, é que a gente conhece a gente da nossa turma, eu tô assim por uma cirurgia, senão só o sangue, eu estaria de outra forma. E ela falou, não sei, pastor, mas eu acho que muito pouco tempo. Eu disse, então, aí que está o problema. Ela, qual o problema? Não, nada não, problema nenhum. Aí conversei de um monte de coisa, do nada perguntei para ela assim, você vai casar com 18 anos? Ela, não. Eu disse, com 20? Ela, também não. Eu falei, 25. Ela começa a pensar em casar, que eu já estou formada, com a minha independência financeira, e as coisas vão acontecer naturalmente na minha vida e eu caso. Eu falei, dobra o joelho aqui que eu quero orar por você. Ela, por quê, pastor? Eu falei, olha só, seu pai tem cobertura de razão quando ele diz que você não pode namorar com 15. Ela, por quê, pastor? Eu falei, ó, você vai namorar com 15 e casar com 25. Você não consegue ficar muito tempo na frente da comida pronta. Como é que alguém que quer namorar com 15, casar com 28, não resiste uma lasanha pronta na frente dela por mais que 2 horas, pode namorar esse tempo todo, minha filha? Ela, não entendi, pastor. Foi, deixa a tua lasanha congelada e não bota no forno passar agora não, senão vai me dar dor de cabeça, pelo amor de Deus. Vai me dar dor de cabeça. Então, por esse motivo, eu queria casar logo. Eu não tinha muita resistência para segurar a lasanha, entende? Então, eu noivei com 10 meses de namoro, com mais 1 ano eu casei, né? Casei com 21 anos de idade. Casado até hoje com a mesma mulher. Pretendo ficar com ela até que a morte me separe, mas a morte dela eu já profetizei. Eu amo viver. Ué, eu estou errado? Eu não estou falando porque eu estou longe dela, eu falo na frente dela. Lá na igreja todo mundo sabe, quem vai morrer primeiro? Minha mulher. Ela nunca liberou essa palavra e nunca pensou. Eu pensei primeiro e liberei a palavra. Então, tá ligada a palavra, né? Mas... E eu comecei a pastorear, como eu ia dizendo para você, contando resumidamente como começou o meu ministério, na rua, no trem. Confesso, tem algum líder de adolescente aqui? Tem? Líder de adolescente? Meus parabéns, que o Senhor te abençoe e derrame sobre você a graça do Eterno, não te desampare nunca e te dê paz, muita paz. Eu fui líder de adolescente de tempo recorde. Pergunta para mim quantos dias? 2 não, 1 semana eu entreguei. Eu não aguentei, sangue de Jesus tem poder. Eu estou falando sério, tá? Não estou brincando não. Eu liderei adolescente 1 semana, com 1 semana eu entreguei para o pastor. É muito para minha cabeça. E eu comecei a pastorear, e aqui vai o conselho. Pensa na minha vida e toma ela para você. Eu venho de uma família muito humilde. Meu pai era motorista de ônibus, minha mãe empregada doméstica. E eu na minha vida pensei que se eu desse para o meu filho tudo que meu pai não podia me dar, eu seria um excelente pai. E a vida melhorou para mim. E quando a vida melhorou para mim, eu tentei melhorar a vida para o meu filho. E melhorando a vida para o meu filho, eu tinha que me desgastar muito para dar essa vida boa que eu queria dar para ele.
E eu não percebi que sem que eu atentasse, eu troquei o presente pela presença, não, a presença pelo presente. Eu dava o presente, mas eu não era presente. Eu viajava muito, eu saía muito para pregar, passava muito finais de semana fora, longe de casa, e eu tinha um cunhado, e por isso o motivo pelo qual minha sogra hoje mora comigo. O meu sogro faleceu no ano, 3 anos depois o meu cunhado faleceu, e a família da minha esposa se resume em ela e a mãe dela. Por isso eu convidei ela para morar comigo, por isso minha sogra mora comigo há 4 anos. O meu filho tinha 7 anos nesse período, então eu não percebi porque eu tinha uma muleta em casa. A muleta era meu cunhado. O meu cunhado fazia o meu papel. Então eu era um cara que dava tudo que eu podia dar, porque na verdade eu não era curado, porque eu vivia das roupas dos patrões da minha mãe, eu usava os sapatos que sobravam dos filhos dos patrões da minha mãe. Então eu era doente em achar que o meu filho não precisava passar pelo que eu passei, e por isso toda vez que eu ia numa loja comprar um sapato para o meu filho, eu comprava 5 do mesmo número, 1 de cada modelo, porque eu me realizava no meu filho. Eu não percebia que eu era doente. Eu nunca fui no McDonald's. Eu passei aí no McDonald's depois que o meu filho passou a entender o que era McDonald's. E eu era tão louco com isso que quando eu entrava no McDonald's eu pedia um McLanche feliz, perguntava para a moça quantos brinquedos eram da coleção, eu comprava um McLanche e todos os brinquedos. Porque eu achava que ser um bom pai era dar tudo aquilo que eu não tive. E eu dando tudo que eu não tinha para o meu filho, meu cunhado era uma pessoa muito presente na vida dele. Meu cunhado levava o meu filho para o jiu-jitsu, meu cunhado levava o meu filho para o judô, meu cunhado jogava bola com meu filho, meu cunhado me ajudava assustadoramente, porque tudo que eu não podia fazer, porque eu estava dando coisas, o meu cunhado fazia. Quando meu cunhado faleceu, o meu filho começou a dar algumas crises dentro de casa. Qual foi a primeira crise que o meu filho deu dentro de casa, pastor? A primeira crise que meu filho deu foi não querer ir para a igreja e chorar muito toda vez que se falava de ir para a igreja. Porque cada dia eu estava numa igreja diferente, mas eu não entendia isso. Como cada dia eu estava pregando num lugar, o meu filho cada dia era membro de um lugar. E eu levava meu filho e meu filho só chorava. E eu tenho um ditado que eu ensinei para o meu filho, não sei se você vai ensinar para o seu, mas isso eu ensinei para o meu filho. Eu pergunto para o meu filho assim: Miguel, qual é o seu direito? Ele diz: o direito de não ter direito enquanto morar na casa do meu pai. Miguel só tem um direito, o direito de não ter direito enquanto morar comigo. E eu falo para o Miguel o tempo inteiro essa frase também: quem não canta a minha canção não come do meu feijão. Porque para caminhar comigo tem que cantar minha música, minha casa, minhas regras. E dentro dessa filosofia de minha casa, minhas regras, canta minha música e come meu feijão, eu dizia que ele não tinha direito de escolher, ele tinha que ir para a igreja. E um dia eu parei para pensar e disse assim: nem Deus me obriga a servi-lo. Por que ele não quer ir para a igreja? Vai chegar uma fase da vida dele que eu não vou conseguir obrigá-lo. E eu vou ganhar todo mundo e vou perder meu filho. Aí eu fui pregar num lugar no interior do Rio. Eu chamei o Miguel para ir comigo. Com muita resistência o Miguel foi. Não por mim, pela piscina do hotel. Eu mostrei todo o hotel para ele, mostrei a piscina do hotel, ele falou: eu vou. E o Miguel foi. Quando o culto acabou no sábado, enquanto eu pregava, uma irmã pegou o Miguel e levou ele para brincar com uma criança. Quando acabou o culto, o Miguel disse assim: pai, eu fiz um amigo, mas eu não dei ideia. No domingo eu passei o dia todo com ele na piscina do hotel. Na hora de pregar à noite, o Miguel saiu da piscina sem reclamar e sem chorar. Eu falei: rapaz, essa igreja fez milagre. Miguel foi curado, não chorou, não reclamou, não falou nada. Eu falei: tá tudo bem, meu filho? Ele: sim, pai. Eu falei: você não chorou, não reclamou, não falou nada? É sério? Fiz um amigo, pai. Mas eu também não dei importância para o fiz um amigo.
Fui, preguei. Quando acabou o culto, eu estou vindo embora com o Miguel dentro do carro. O Miguel pergunta assim para mim: pai, quando eu volto nessa igreja? Eu disse: quando o pastor me convidar, de repente ano que vem, quem sabe. Ele disse: por isso eu não gosto de ir para a igreja, porque toda vez que eu faço um amigo, eu perco o amigo. Aí eu atentei. Cheguei em casa, esperei Miguel acordar, levei o Miguel numa psicóloga amiga. Ela ficou com o Miguel por 2 horas. Depois de 2 horas ela saiu. Você que é pai, tá? Porque às vezes a gente cuida muito do filho dos outros e não olha para dentro da casa da gente. Aí quando eu cheguei com ele na psicóloga, ela ficou com ele por 2 horas dentro do consultório. Quando ela saiu, ela me fez a pergunta: quem é o pai do Miguel? Ela séria, compenetrada. Eu olhei para ele e disse assim: não vai dizer para mim que a mãe dele falou para ele que eu não sou pai. Depois de 7 anos a senhora quer que eu fale que eu não sou pai? Não, estou falando sério. Eu falei: doutor, eu registrei, o menino está no meu nome, já me apeguei, não quero nem mais saber. Não. Ela: não, estou falando sério, quem é o pai do Miguel? Eu disse: sou eu. Qual o seu nome? Eu disse: Rafael. Ela disse: não, o pai do Miguel é Paulo Ricardo. Paulo Ricardo era o nome do meu cunhado. Aí ela começou a falar para mim assim, ó: você lembra quando você comprou uma bicicleta para o seu filho? Eu falei: lembro. Ela: então, o Miguel falou para mim, o meu pai me dá muita coisa e não deixa faltar nada, o meu pai só não faz nada comigo. Ó, o meu pai me deu uma bicicleta, mas a senhora sabe quem me ensinou a andar de bicicleta? Meu cunhado, o meu tio. Ó, a senhora sabe, meu pai foi para os Estados Unidos, pregou, aí o meu pai trouxe 2 Lego. O meu pai não montou comigo, mas o meu tio passou a noite toda montando comigo. O meu pai me deu um PlayStation e comprou o joguinho que eu queria. A senhora sabe que quem joga comigo todo dia é o meu tio? Isso foi me rasgando. Sabe que às vezes a gente é tão bom para a gente, que caminha com a gente, trata tão bem quem está em volta da gente dentro da igreja, mas a gente é tão péssimo dentro de casa. Aí eu falei assim: está na hora de eu parar. E aí foi quando eu decidi parar e fui pastorear, por causa do meu filho. Então hoje eu entendi que eu não sou pastor por causa da igreja. Hoje eu sou pastor por causa dos meus filhos e da minha mulher. Eu sou pastor da minha casa. Pastorear a igreja é consequência de um ministério. Se você é líder para liderar alguém, mas não lidera a sua casa, por favor, pare de liderar. Entrega o teu chamado. Teu chamado? É, porque a gente trata ministério como se fosse chamado. E Paulo falou sobre o nosso principal chamado, aquele que não cuida da família, né? Nega a fé e é pior do que o infiel. Pregava muito e era muito bom para todo mundo, eu só não era bom para o meu filho dentro de casa. E aí a doutora concluiu dizendo para mim assim: seu Rafael, o seu filho falou um negócio para mim que está mexendo comigo. Eu disse: o quê? Eu bem descobri porque que ele não gosta de ir para a igreja. Eu falei: por quê? Porque o Miguel não tem raiz em lugar nenhum. Cada vez ele está num lugar e a cabeça dele não associa essa ideia de que se ele gostar de alguém, por exemplo, ele veio aqui hoje, se ele gostar do Senhor e não ver mais o Senhor, ele não entende que o Senhor está bem em outro lugar. O não ver mais para o Miguel é morte. Então, ir para a igreja trazia dor, porque toda vez que ele se apegava a alguém na salinha que ele ficava e ele não voltava mais naquele lugar, ele achava que aquela criança tinha morrido. Ele só não sabia falar isso. E aí eu precisei entender a importância de estar do lado do meu filho, do lado da minha família, de parar meu ministério, de entender que hoje eu viajo com muito pesar. Você não sabe a batalha que eu travei para estar aqui, como eu queria estar em casa. Hoje eu não tenho mais vontade nenhuma de sair de casa, porque eu entendi há 5 anos que cuidar do meu filho e cuidar da minha mulher é o meu único ministério. As outras coisas não valem mais a pena se eu não estiver cuidando bem da minha casa. E por isso eu comecei
a pastorear uma igreja. Tenho um pequeno rebanho de 700 pessoas. Cuido do meu filho, cuido da minha mulher. Meu filho hoje tem raiz, tem prazer de ir para a igreja. E hoje o meu filho diz: eu quero ser pastor igual o senhor. E com isso meu filho foi quebrando correntes. Eu vim descobrir há poucos que meu filho tinha camisa do meu cunhado guardada dentro do guarda-roupa, chinelo do meu cunhado guardado dentro do guarda-roupa. E por esses dias ele chegou para mim e falou assim: pai, eu quero me livrar de tudo que me causa dor. Eu falei: o que te causa dor, meu filho? Ele foi no guarda-roupa dele, pegou as camisas do meu cunhado, o chinelo do meu cunhado e me entregou. Aí eu fui na psicóloga e ela falou para mim assim: Rafael, agora ele entendeu que ele tem um pai. E ele está substituindo a figura paterna. Ele está se libertando de alguém que se foi, porque ele entendeu que tem alguém mais importante do que a pessoa que foi, que é o pai dele. Então não seja líder, nem seja pastor, se você não conseguir ser um bom marido e um bom pai. Deixa eu... Deus é bom, está aqui. Você está... Quanto tempo eu tenho? Nem sei. Já falei mó tempão, né? Tenho 50 minutos? Obrigado. Vamos lá, generoso ele. Vamos lá. Lucas, capítulo 5. A partir de agora? Agora é. Tá, eu pensei que eu tinha... Obrigado, aleluia, Deus é bom. Você achou Lucas 5? Amém ou não amém? Então, por favor, eu queria ler só um texto, só um versículo, na verdade, o 5, só o 5. Quando você achar, você pode ler comigo, por favor. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Eu me sinto em Babel, Gênesis 11, é muita tradução. Vamos ler ali? E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Alguma tradução tem aí, porque mandas? Tem alguém com essa tradução? Porque mandas lançarei a rede. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas? Tem alguma tradução aí assim? A sua está assim? A sua está assim? Tem mais alguém? Opa, tem mais um amigo ali. Vamos lá. Deixa eu caminhar com você aqui, eu queria sua atenção. Acredito que o texto que eu li com você seja extremamente conhecido da igreja. E se trata de um dos tantos, na verdade, registrados 35 milagres, né, que Jesus operou no exercício do seu ministério. E, sem sombra de dúvida, acredito que esse milagre aqui traz para nós algumas reflexões e alguns pensamentos. Alguns deles eu gostaria de dividir com você aqui nesta tarde, levando-nos a pensar a respeito de liderança. Quando nós olhamos para o capítulo 5, no primeiro momento, o que nós nos remetemos a pensar sempre é no posterior ao 5. A gente sempre está habituado a olhar para o que acontece depois do 5. A pesca maravilhosa, o barco cheio, rede rompendo, peixe para tudo que é lado, e Deus fazendo um milagre extraordinário na vida de Pedro. É assim que você olha para o capítulo 5, sim ou não? Quando você olha para o capítulo 5, o que mais te chama a atenção do capítulo 5? Na tua concepção, pode me ajudar a pregar? Tem alguma coisa que quando você olha para o capítulo 5 te chame a atenção? Tem? Oi?
a pesca maravilhosa, o milagre ocorrido. Vamos lá, eu não sei se você consegue perceber, mas a palavra dita aqui por Simão, havendo trabalhado toda a noite, essa palavra aqui usada, ela é derivada de um vocábulo que significa alguém que está em extremo sofrimento e exausto. Quando ele usa a palavra havendo, a conotação desta palavra aqui é de alguém que está em extremo sofrimento e exausto. Eu vou repetir isso aqui: extremo sofrimento e exausto. Quando ele diz havendo trabalhado a noite toda, a conotação da palavra havendo aqui é o relato de alguém que está extremamente cansado e exausto. E o que leva esse cara que está extremamente cansado e exausto fazer o que eles estão mandando? Lançar a rede. Então você vai começar a perceber que alguém que está extremamente cansado, exausto e exposto ao sofrimento não está fazendo porque quer fazer. Ele não está fazendo porque tem expectativa de que se tenha. Até porque a gente está falando de lobos ferozes do mar. Nós estamos falando de alguém que entende do que faz. Estamos falando de alguém que vem de uma família de pescadores e alguém que foi preparado, aprimorado, adestrado para isso aqui. E quando a gente olha para alguém que é extremamente preparado, adestrado para o que está fazendo, e quando o que eu faço não faz com que eu venha lograr êxito no que eu estou fazendo, logo isso vai me trazer exaustão, sofrimento e cansaço. Então Pedro está deixando claro para mim que o que ele está fazendo, ele não faz porque tem expectativa. Ele não está fazendo porque espera ter resultado. Ele não está fazendo porque ele acredita que vai ter peixe. Ele está fazendo porque ele está recebendo uma ordem de alguém que entrou no seu barco, que pregou um sermão dentro do seu barco, que convidou ele a ir ao lugar que ele passa a noite toda e lhe faz uma ordem, ou lhe dar uma ordem. E a ordem é: lança a rede. E ele diz: eu trabalhei a noite inteira. Pensa num cara sofrido, pensa num cara exausto, mas eu vou fazer porque o Senhor está mandando, porque o Senhor está ordenando. Quantos de nós em alguns momentos da vida estamos fazendo não porque estamos a fim de fazer, mas estamos fazendo porque aprendemos a obedecer? Você já parou para pensar? A gente criou dentro de nós uma ideia, e isso é muito sério, né? Que sofra eu, mas não sofra a obra. Entregar o meu ministério ou entregar o que eu faço é pecado, o pastor vai ficar chateado. Pecado é fazer de forma desleixada, não dar o seu melhor e não estar bem para fazer o que você está fazendo, não executando uma tarefa como você deveria executar, fazendo de verdade a obra sofrer em cima do seu sofrimento, porque Pedro está me ensinando que tem horas na vida que eu também não quero fazer, que eu também não estou a fim de fazer, só que Pedro vai dizer: já que o Senhor está mandando, eu vou fazer. Alguém aqui já fez alguma coisa dentro da igreja que não queria fazer, que não estava a fim de fazer, mas fez? Levanta a mão. Pode levantar. As duas, né, irmã? As duas, meu pai, me ajuda. É assim ou não é? Tem hora que a gente vai para o culto, não é nem porque a gente está afim. Hoje você está aqui, não está nem afim. Ah, tá, pensei que você fez assim, eu falei: me ajuda, agora foi. Hoje tá bom? Então, quando a gente entende que João 6, né? Pedro vai dar para nós essa lição. Quando Jesus para de fazer milagre no 68, Pedro vai dar uma lição para nós. João 6, 68. Quando Jesus está pregando, acabam-se os milagres e Jesus decide pregar. O sermão é duro pra caramba, não tem milagre em lugar nenhum, só tem sermão, sermão, sermão. Aí a multidão começa a ir embora, lembra? Aí Jesus fala assim: vocês também não vão? Aí Pedro entra e diz assim: para onde? A ideia é assim: se o Senhor me mostrar um lugar, eu até vou. Mas andando contigo, eu descobri que só no Senhor é que tem palavra de vida.
Então Pedro entendeu para mim o seguinte: só tem coisa que eu faço que eu não quero, tem coisa que eu faço que eu não estou afim, mas eu estou fazendo porque eu aprendi a obedecer. Porque de alguma maneira o que Jesus pregou gerou fé em Pedro para acreditar na palavra que estava sendo liberada para ele exercer o que ele estava exercendo, mesmo sem expectativa. Porque às vezes a gente está fazendo, mas a gente não tem expectativa do que a gente está fazendo vai dar certo. Até porque o horário é improvável, a hora não é adequada. Eu entendo de pesca e sei que pescar bem é pescar à noite. De dia não dá para pescar, porque de dia desce o peixe, não sobe o peixe, não dá para me pescar essa hora. Mas já que ele está mandando, de alguma maneira o que ele ouviu trouxe para ele fé, ele foi lá e obedeceu. O resultado você conhece: a pesca foi maravilhosa. A pesca foi maravilhosa. A pesca foi. Só que você não atentou para o texto de repente, como eu atentei, e eu queria dividir com você algumas coisas aqui. Quem quer me ouvir, diga amém. Então vamos lá. Quando a gente olha para o texto e a gente sempre se apega à ideia da pesca, à ideia da rede cheia, à ideia do barco cheio, à ideia do milagre fora do comum, fantástico, extraordinário, a gente talvez não atente para o contexto. Porque o texto, e eu não sei se você atentou para a epígrafe, está aí o título da tua história, está assim, ó: vocação dos primeiros discípulos e pesca maravilhosa. Então não começa com pesca, começa com vocação. Começa com chamado. E eu preciso entender características e conhecer aquele que eu vou vocacionar. Você acha que Deus escolheu você à sorte, a ermo? Ou você acha que Jesus não te levou a alguns extremos para conhecer a sua natureza para depois te vocacionar? Eu vou mostrar para você que sim. Você quer ouvir de verdade? Diga amém. Então olha para o texto antes do verso 5, que você não leu, ou você leu e não atentou. Dá uma olhada para o que está narrando o texto aí. Se a sua Bíblia for a Bíblia que grifa a fala de Jesus em vermelho, você vai ver que quem está falando é o próprio Jesus. A tua Bíblia é aquela que grifa a fala de Jesus em vermelho? Quem é que está narrando o texto aí, segundo Lucas? É o próprio Cristo. Olha o que Cristo está narrando. Quem pode olhar aí para mim e falar para mim o que está escrito no texto? Me ajuda? Pode ler se o senhor achou. Antes, eu queria que o senhor olhasse antes. Não, antes ainda, antes. Antes ainda. Vai, agora E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ali junto ao lago, e viu estar 2 barcos junto à praia ao lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as... É Cristo que está narrando. Está em vermelho aí na tua Bíblia? Vê se não é. Não está em vermelho aí na tua Bíblia? Está em vermelho? Aí o que está aí no 4? Faze-te ao mar alto. Agora, você conseguiu atentar que antes de Jesus entrar no barco, Jesus parou para observar, e o texto assim: 2 barcos chegaram, 2 pescadores desceram, ambos juntos lavavam as suas redes. Aproximando de Simão, Pedro disse: me empresta o teu barco. Pregou a palavra e depois disse: faze-te ao mar. Então vamos lá, eu preciso analisar esse texto e compreender que antes de Jesus abordar Pedro e antes de Jesus convidá-lo ao mar alto, Jesus parou para observar a conduta de Pedro antes de entrar no barco dele. Pedro está sendo observado e não sabe que está sendo observado. Pedro vai ser vocacionado e não sabe que vai ser vocacionado. Agora eu preciso te atentar para um detalhe. Se você olhar para as narrativas bíblicas, Lucas é o que mais vai falar sobre Cristo em momentos de oração. A saber, são 10 em todo o seu livro. Lucas é o que mais vai se dedicar de falar de Jesus orando, dedicando-se à oração e se aplicando em orar. Alguém lembra o que Jesus fez antes da vocação dos primeiros discípulos? Alguém lembra?
Antes dele chamar os primeiros discípulos, a noite anterior à vocação ou à convocação dos primeiros discípulos, alguém lembra o que ele fez? Orou à noite. Então vamos lá, eu queria que você olhasse para esse texto da seguinte ótica, para que você pense comigo e eu te conduza a uma linha de raciocínio. Pedro passa a noite toda em alto e não pega. A mesma noite que Pedro passa em alto mar e não pega, é a mesma noite que Jesus está no monte orando, pedindo a Deus que revele para ele quem ele vai chamar no dia. Então Pedro está voltando do mar e Jesus está descendo do monte. Alguém que orou para escolher, e alguém que está vindo de uma frustração que não sabe que vai ser escolhido. É o encontro de alguém que vai vocacionar com alguém que está frustrado no que está fazendo. Então Jesus está orando para escolher 12, Pedro é um dos escolhidos entre os 12. Pedro tem uma noite que é inexplicável, porque vamos falar aqui entre nós, a Bíblia fala para nós umas coisas bem que sem nexo. Por exemplo, você começa a ler Ezequiel 47, o 10 vai dizer que Ezequiel está na margem do rio e está chegando peixe grande de alto mar. Então olha que não tem lógica, porque na margem de rio não tem como chegar peixe grande de alto mar, e está chegando. Ezequiel está dizendo que os peixes grandes de alto mar estão recebendo ordem para bater a foto, mas não? É porque eu só saio torto, eu quero te ajudar a fazer uma decente, me ajuda. Então olha para cá. Ela ficou vermelha, irmã, coitada, não contava. Tira a foto aqui de profeta. Vou fazer outra pose, peixe que eu não estou vendo. Foi meu pai, aí. Então olha para cá. A gente está falando de alguém que passa a noite toda em alto mar e não pega? Não pega? Agora olha para mim, tem lógica eu olhar para Ezequiel 47:10 e ver Ezequiel narrando para mim que tem peixe grande de alto mar chegando na margem? Quem quer pegar peixe grande tem que ir para alto mar, na margem não tem peixe grande. Então é louco eu entender que eu estou na margem e o peixe grande está chegando, e olhar para Pedro em alto mar, no lugar que tem que ter peixe grande, passando a noite toda e não pega nada. Não tem nexo. O céu vai fazer algumas coisas na nossa vida que a gente vai procurar explicação e a gente não vai encontrar, porque às vezes eu posso estar no lugar improvável e acontecer, e eu posso estar no lugar provável e dar errado. Então nunca foi o lugar, é Deus comigo naquilo que eu estou fazendo. Então tranquiliza a tua alma, que se Deus estiver com você no que você está fazendo, não tem como dar errado. E eu posso liberar uma palavra para alguém que entrou aqui esta tarde. Pegue na mão de alguém, é chato, mas eu vou pedir para pegar. Ficamos 2 anos sem pegar em ninguém, pegar na mão agora não vai fazer mal. Então pega na mão de alguém que está do seu lado e libera para ele assim: meu irmão, tranquiliza a alma. Toda vez que você estiver indo para o lugar que você está liderando, governando, e que Deus tenha confiado a você um chamado, diga e declare: eu estou indo para o lugar do meu crescimento. Alguém pode até dizer improvável, mas eu vou crescer neste lugar. Alguém pode até dizer não vai dar certo, mas eu estou indo para o lugar do meu crescimento. Então olha para mim aqui. Gente, agora é 2. Olha para cá. Então quando a gente olha para o contexto, a gente precisa compreender o seguinte. Vamos lá. Tem explicação passar a noite inteira em alto mar e não pegar nada? Eu não estou falando de quem está pescando de anzol não, tá? Estou falando de quem está pescando de arrastão. Ele está lavando rede no dia seguinte. Vamos lá, eu estou falando de alguém que está pescando de rede a noite inteira, está fazendo arrastão e não pega. Espera aí, gente, agora que loucura. Jesus entra no barco, leva no mesmo lugar e fala assim: lança a rede. Ele diz: eu passei a noite toda aqui. A impressão que eu tenho é que Jesus está dizendo para ele assim: deixa de ser besta, de onde eu estava te vendo aqui. Eu sei onde tu passou. Aqui ontem não tinha, mas hoje vai ter. Lança a rede. Mas por que ontem não tinha? Porque ontem eu queria que não tivesse, e hoje eu quero que tenha. Por quê? Quer ouvir? Gente, a gente criou essa ideia aqui, vê se não é assim. Deu certo é Deus, deu errado é quem? Tudo na vida da gente é assim. Quando tudo está dando certo, a gente diz assim: Deus está comigo. Deu errado,
Pô, tem hora que ele tá parado, não tem nada a ver com isso, cara. Na moral, eu tô levando culpa sem ter, pô. Porque a gente criou essa ideia que dá certo é Deus, deu errado é o... Puxa, eu estava lendo esses dias Gênesis, aí eu vi José assim, ó, José, os irmãos estão pedindo perdão, lá no final da história, perdão pelo que eu te fiz. Aí José fala assim, perdão pelo que? Não foram vocês que fizeram mal a mim, mas foi a boa mão do Senhor que me trouxe até aqui. Gente, para pensar, que boa mão é essa que me joga no poço, que boa mão é essa que me faz virar escravo, que boa mão é essa que me leva para cá de Potifar para servir e ser caluniado de um negócio que eu não cometi, e por conta desse negócio que eu não cometi, eu fui parar lá na prisão. Eu imagino se José fosse esses crentes de hoje, o diabo está me perseguindo, ó, já me lançou no poço, ó, o diabo já me lançou na prisão, o diabo já levantou uma mulher para me caluniar, por causa dessa mulher eu estou saindo da casa de Potifar, que eu tinha conforto para ir para dentro de um presídio, aí dentro do presídio eu vou revelar o sonho dos outros, o sonho dos outros vai acontecer, o meu vai ficar parado, o copeiro que acabou de sair daqui, foi 3 dias, tu volta, 3 dias o cara voltou, 3 dias o cara não lembrou de mim, lembra de mim quando chega lá, 3 dias o cara não lembrou, 2 anos passou, o copeiro do nada fala assim, Faraó, eu conheci um cara lá na prisão. Vê se não é louco. Que memória é essa que com 3 dias o cara esquece e com 2 anos ele lembra? Não tem lógica. Porque 3 dias está fresco, gente. E o pior, tem um agravante. Ele falou que 3 dias eu volto e 3 dias o padeiro morre. O padeiro morreu. Eu estou servindo o Faraó, como é que eu vou esquecer do cara que me falou isso? Aí passa 2 anos, Faraó tem um sonho, o copeiro, lembrei, tem um cara lá na prisão, rapaz. Isso é matemático? Ele fez a conta do dia, 728 dias depois. Dá para escrever livro. Olha para cá. Tranquiliza a alma. O copeiro não esquece porque esqueceu, e nem lembra porque lembrou. É porque se o copeiro lembra com 3 dias, José atribui o que aconteceria a ele ao copeiro. Marcou 2 anos, José para e pensa, rapaz, 3 dias o cara esqueceu, 2 anos ele lembrou, não foi ele que lembrou não, foi Deus que trouxe o meu nome na memória dele. Fique em paz. Mas dentro do processo não tem como falar que é Deus, a gente vai falar o tempo todo que é o diabo. O diabo está se levantando, é calúnia, é perseguição, é prova, é luta, é dor, é moendo, é moído. É ou não é assim? Porque a gente cresceu na ideia, deu certo é Deus, deu errado é o diabo. Você faz isso o tempo inteiro. Você sai de casa atrasado, vem para o culto adorar o Senhor. Quando você para atrasado com compromisso, pega o primeiro semáforo fechado, você diz, o diabo não quer que eu chegue no culto. Olha lá, fechou o sinal. Quer passar aquela lesma na esquerda, você diz, o tranca-rua decidiu hoje atrapalhar a minha vida lá. Não vai para a direita de jeito nenhum, tranca-rua. Está na esquerda o tempo inteiro. Tu pisca farol, taca a mão na buzina. O diabo não quer que eu chegue na igreja. O diabo, eu não trabalho na 7 Rio, não controlo o trânsito, tem nada a ver com a tua falta de organização, era só ter saído mais cedo. Você sai de casa, o pneu do carro fura, tu já desce do carro olhando para o pneu, o diabo, Satanás do inferno, furou meu pneu, ele não trabalha na borracharia, não vou lucrar nada com isso, pelo amor de Deus. Aí tu vai ver Jó, que está em paz, oferecendo sacrifício pelos 10 filhos dele, todo dia crente, ergue altar, oferece, quem sabe os meus filhos tenham pecado. Deus decide provar, o cara não fala nada com o cara, o diabo vai fazendo tudo o que quer fazer porque Deus permite. Jó começa a questionar a vida inteira pelo processo que ele está vivendo. Aí no final ele diz, eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Tem nada a ver com cão, é Deus o tempo inteiro. E aí a gente vai crescendo na ideia de que se deu certo é Deus, deu errado é o... Porque a gente nunca parou para pensar que Deus por propósito pode fazer alguma coisa dar errado. Então, se Deus tem um propósito na tua vida, pode ter certeza, nem tudo na sua vida vai sair do jeito que você organogrou, nem tudo vai sair do jeito que você planejou, nem tudo vai sair do jeito que você projetou. E posso te falar uma verdade? Tem gente que só está aqui porque os planos que ele fez para a vida não deu certo, e por não ter dado certo ele encontrou Jesus no meio do caminho, e só está aqui porque alguma coisa deu errado. Porque não cabe na cabeça da gente o Deus que faz dar errado. A gente crê no Deus que faz dar? Tem mais alguém comigo? É assim ou não é? Mas aí a gente olha para o texto e a gente começa a entender
que Jesus fez dar errado, porque ele queria vocacionar, mas para ele vocacionar ele precisava conhecer o caráter de quem ele iria chamar. Olha para cá, olha Jesus narrando. Jesus desce do monte, o encontro é assim, né? Jesus vem do monte e Pedro volta Aí Jesus está narrando assim, ó, eu vi 2 barcos chegando. Não é assim que está na tua Bíblia? Então Jesus está antes de Pedro. Antes de Pedro chegar, Jesus já está lá. Aí ele para e fala, eu vi 2 barcos chegarem, eu vi 2 pescadores descerem, eu vi ambos juntos lavavam as suas. Aproximando-se de Simão Pedro, disse, me empresta o teu. O que Pedro está fazendo? O que Pedro está fazendo? Não entendi. O que Pedro está fazendo? Pedro está o que mesmo? Me ajuda, tem pouco som para muita voz. E o que Pedro está fazendo? Porque Pedro está desistindo? Porque Pedro está pensando em parar? Não. Deixa eu falar para você, se você é um profissional de qualquer área e não quer saber mais dessa área, a última coisa que você vai se preocupar é com a ferramenta de trabalho. Quando Pedro está lavando a rede numa linguagem não verbal, ele está mandando uma mensagem para Cristo. Eu não sei porque deu errado ontem, mas eu tenho gente em casa que depende de mim, e independente do que eu esteja vivendo, dentro da minha exaustão e dentro do meu sofrimento, eu preciso voltar para o mar. Então a mensagem não verbal que Pedro está mandando para Cristo é a mensagem que todo líder deve mandar, mesmo quando as coisas não saírem do jeito que eu planejar, mesmo quando as coisas não saírem do jeito que eu idealizar, mesmo quando eu estiver trabalhando de forma incessante, esteja exausto, esteja cansado, vendo tudo dar errado, nada dando certo, quando eu parar, eu não vou parar para desistir, eu vou parar para preparar melhor a minha ferramenta para voltar para o lugar de onde eu me frustrei, mas que eu vou lograr êxito na noite seguinte. Pedro não está contando com o encontro com Jesus, Pedro não está contando que a sua história vai mudar, Pedro não está contando que Jesus vai entrar na vida dele, Pedro apenas está se preparando para voltar para o mar, porque na noite seguinte ele precisa lançar a rede de novo. Então, numa linguagem não verbal, enquanto ele lava a rede, ele está dizendo para Jesus que eu não vou parar mesmo quando eu não entenda, porque as coisas não estão dando certo. Não entendi, pastor? Todo líder precisa compreender e ter intrinsecamente dentro da sua alma, impregnado, grifado, grafado, eu estou proibido de parar só porque as coisas não saíram do jeito que eu planejei, só porque não saiu do jeito que eu idealizei. Eu vou continuar mesmo que as coisas não estejam dando certo. Olhe para alguém que está do seu lado, não pega na mão que é chato, e diga para ele, você está a alguns instantes de viver um milagre extraordinário na sua vida. Cristo está te observando, Ele está olhando para você, Ele tem interesse em você, Ele quer investir em você, Ele só está vendo como você lida com as adversidades da vida, e se Ele encontrar em você resiliência, persistência e vontade de continuar, Ele vai entrar no teu barco e você vai viver o extraordinário. Com muito carinho, olha mais uma vez para esse crente, não vou falar para você falar muita coisa não. Em suma é só assim, ó, você está proibido de parar mesmo que você não esteja entendendo nada. Porque, gente, o que esse cara está querendo aqui é entender o que está acontecendo. Não é a primeira vez que eu estou pescando, não é a primeira vez que eu estou no alto mar. Esse mar da Galileia é o quintal da minha casa. Eu sei quando dá peixe, eu sei a hora de puxar, eu tenho barco, eu tenho mão de obra, eu tenho ferramenta adequada, eu sei fazer o que eu estou fazendo. E a pior coisa da vida é quando a gente sabe o que está fazendo e está vendo dar errado.
Cai aqui de paraquedas não, eu sei o que eu estou fazendo, está dando tudo errado. Então a primeira coisa que Jesus viu em Pedro é alguém que não desiste com facilidade. Eu estou pregando para a gente assim? Estou não. Eu vou te dar a oportunidade, finge que ninguém viu. Eu estou pregando para a gente assim? Que pode não estar entendendo porque não está dando certo, mesmo fazendo tudo certo. A vontade de parar é grande demais. Você já sentiu essa vontade de parar? Você nem a rede quer lançar, você só está lançando porque de alguma maneira o que ele falou está te motivando, está te impulsionando. Nem você acredita que vai sair alguma coisa do mar, porque esse lugar te traz dor, te traz frustração, você está exausto, você está cansado, mas a palavra está trazendo ânimo. E lembra da lição de João 6,68? Para onde iremos, se só tu tem? Posso parafrasear o texto? Porque eu olho para esse texto só sem uma frase na minha vida. Quer ouvir? Diga amém. Na ausência do que sai da tua mão, eu fico com o que sai da tua boca. Não entendi, pastor. O contexto de João 6 é só milagre. Quando o milagre acaba, só ficou a palavra. Aí Pedro entendeu: o que me sustenta não é o que a mão faz, o que me sustenta é o que sai da boca. Se essa geração depender de milagre para continuar, ela vai estar lascada. Porque o que sustenta a gente não é o que a mão faz, mas é o que a boca libera. Pedro não está se movendo para lançar a rede porque ele está vendo milagre. Pedro está se movendo para lançar a rede por causa de uma palavra que está sendo liberada. Você precisa entender que o que te move não é o que você está vendo. Pode você não estar vendo nada, mas se a palavra foi liberada sobre a tua vida, e se você tem uma vocação, e se você tem um chamado, eu vim aqui pregar para alguém que está sendo avaliado sem saber. Pedro está sendo avaliado sem saber, Cristo está observando ele, e aí viu a primeira característica: resiliente, não desiste com facilidade, volta para o lugar da frustração, volta para o lugar da dor, volta para o lugar do sofrimento. Olha para mim aqui que agora vai estreitar um pouquinho. Quer ouvir? Diga amém. É só se você quer ouvir, diga amém. O que é que eles estão fazendo depois de lavar a rede? Não pegou não? Vou te ajudar. Olha o que Jesus está narrando. E ambos juntos, tem juntos aí? Lavavam as suas. Opa, como é que está aí? Me ajuda aí. Achou ou não achou? E ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas. E ambos juntos, dependendo da tradução, lavavam as suas. Você não pegou, E ambos juntos lavavam as suas. A gente está voltando da noite ruim, que a gente não entende porque deu errado. Estamos trabalhando em equipe há muito tempo, tivemos êxito muitas vezes, mas dessa vez deu tudo errado. Mas porque deu errado dessa vez, não pode anular as outras vezes que deram certo. E porque deu errado, ao chegar no mar, para a gente rever o nosso planejamento, para a gente rever e recalcular o nosso plano, porque alguma coisa deu errado e a gente precisa voltar para o mar. Mas aí a gente, quando para rever e recalcular, para voltar, o que a gente faz é lavar a rede e não se acusar. E a gente também não se separa, a gente continua junto, fazendo o que nos fora proposto junto, porque a gente tem um plano de junto voltar. Não, você não entendeu não, pô. Entendeu mesmo? Então o que Jesus busca no líder? Jesus busca no líder resiliência. Jesus busca no líder alguém que não desiste com facilidade. Ele busca no líder alguém que, mesmo quando não entenda porque está dando errado, ainda assim continua, ainda assim progride, ainda assim persevera. Agora, a segunda coisa que ele procura em alguém é alguém que tenha a capacidade de continuar trabalhando junto mesmo quando está dando errado. Não. Irmão, é muito difícil trabalhar em equipe. É ou não é? Não, fala a verdade, pô. Me ajuda aí, te aturar é difícil pra caraca, pô.
Conviver contigo? Pelo amor do meu Senhor Jesus. Eu tive um professor no seminário que ele estava falando sobre liderança. Rapaz, mudaram o fotógrafo. Tem que fazer outra pose, profeta? Me ajuda. E ele estava falando com a gente sobre assim: você já viu por que pastor não pergunta que cor ele pinta a igreja? Quer ver? Vamos lá. Quem gostaria que essa igreja aqui fosse pintada assim? Não, rosa não. Rosa não. Qual cor? Azul bebê. O senhor gosta da cor azul bebê, né? Azul do conectado. Já é bebê aquele lá? Não, né? Não, né? Já é adolescente, né? Não é mais bebê. Quem aqui acha que poderia ser outra cor além do azul bebê? Laranjada. Quem poderia ser outra cor? Hã? Oi? Preto, ó. Preto, ó. Lilás. Você vê? Imagina se o pastor, o bispo, fosse perguntar aqui, fazer uma democracia. Democracia. Eu tenho medo da democracia porque começa com demo no começo. Não vim falar de política não. Ó pra cá. Você imagina se a gente de forma democrática fosse perguntar aqui para os muitos membros da igreja que cor a gente pintaria? Daria? Chegaria mais a um senso? E imagina se ele desse um pedaço para cada um e cada um pintasse da cor que quisesse? Hã? Oi? Então tu imagina aqui uma história ilustrativa de um senhor de idade, um adolescente e um jumento. Ele tem que cruzar um vilarejo e o senhor de idade e o jovem estão puxando o jumento. Na primeira cidade que ele passa, alguém diz assim: olha, 2 jumentos puxando o jumento. Por que não senta no jumento? O jumento não está levando ninguém, os 2 andando a pé puxando o jumento. O senhor ouviu? Pegou o jovem e colocou o jovem no jumento. Entrou na segunda cidade e a declaração da segunda cidade: olha, que abuso, um jovem cheio de vigor sentado no jumento, enquanto um senhor de idade puxa o jumento. Olha que absurdo, esse menino com tanta força e vigor, podia estar ele puxando o jumento. O senhor ouviu aquilo, não trocou? Pegou o menino, desceu o menino do jumento, sentou no jumento, foi puxar o jumento, entrou na terceira cidade. Na terceira cidade o comentário foi: olha que exploração, um cara dessa idade botando uma criança para puxar um jumento. Então guarde uma lição: trabalhe em equipe, trabalhe em unidade, mas como líder decida. Se errar, mantenha até o final. No final tenha humildade, reconheça e peça perdão que errou. Mas nunca volte atrás numa decisão no meio do caminho, porque toda vez que você voltar atrás numa decisão no meio do caminho, teus liderados nunca crerão na tua palavra, porque eles sabem que você nunca vai concluir o que você se propôs a fazer. Você entende a dificuldade de liderar? Eu digo lá na igreja sempre: quem é a pessoa que mais vai errar aqui? Eu, porque todas as decisões passam por mim. E eu lidero 700 cabeças que pensam totalmente diferente de mim. E sabe qual é o maior problema? Deixa eu te contar uma experiência, e serve para a vida. Eu tinha uma irmã lá na igreja, e essa irmã tinha 3 filhos, e ela passava privações. Eu peguei essa irmã e decidi pagar o aluguel dela, porque ela era uma mãe solteira com 3 filhos, e a igreja pagava o aluguel dela e dava uma cesta básica para ela. Uma irmã lá da igreja, professora, estava à beira da morte, lutando contra o 4º câncer. Um dia antes do óbito dela, eu fui visitá-la, e orando por ela, ela segurou minha mão e me fez um pedido: pastor, eu queria que o senhor ajudasse a fulana, porque o senhor diz que quem caminha com o senhor não passa privação. Aquilo ali já entrou no meu coração como flecha. Eu falei: o que a senhora quer que eu faça pela fulana? Ela disse para mim assim: eu pago o aluguel dela há 1 ano, e eu dentro de mim eu também pago. Eu dou uma cesta básica para ela há 1 ano, eu disse: eu também dou. Mas como eu vou falar para alguém no leito da dor, à beira da morte, que o que ela faz a igreja já faz? Eu calei e disse para ela: a senhora tem a minha palavra que eu vou fazer.
O irmão ali é bom de matemática. 728 dias. Sei lá, né? Eu fiz uma conta. Se você recebe 2 aluguéis por um ano, você tem o dinheiro para mais um ano, sim ou não? Se você recebe 2 cestas por um ano, você tem cestas para mais um. Não foi assim que José fez? Juntou 7 para viver 7? Eu fiz um cálculo. Eu falei, eu tenho um ano para não ajudar ela. E depois de um ano eu volto a ajudar. Porque ela pegou um ano de ajuda da igreja e um ano de ajuda da irmã. Então ela tem mais um ano para sobreviver com o que ela já pegou de forma antecipada. Ponto. 1 mês sem ajudar a irmã, 2 meses sem ajudar a irmã, 3 meses sem ajudar a irmã, começou o burburinho. Ela começou a disseminar no meio da igreja que ela estava passando fome, que ela estava passando necessidade, que ela não tinha o que comer em casa, que a igreja não fazia nada por ela. E aí ela decidiu sumir na igreja. Um dia ela decidiu aparecer. Quando ela apareceu, ela sentou lá na galeria e eu falei assim, ó, não saia do lugar para ninguém saber que é contigo que eu estou falando. Tem uma irmã aqui da igreja e eu só estou falando porque ela está aqui. Há 1 ano ela recebeu 2 aluguéis e 2 cestas. E agora ela está falando para todo mundo que a igreja não ajuda ela. O problema é a igreja que não ajudou? Ou ela que foi mau caráter por 1 ano? Sabe qual é o nosso maior problema às vezes de criticar a liderança? É não saber o outro lado da liderança, porque você para ouvir um liderado, mas você nunca vai perguntar ao pastor por que ele tomou aquela decisão. E aí você toma ranço de pastor e toma ranço de líder por causa de gente mau caráter que caminha entre a gente, e a gente comumente é tendencioso a ficar do lado dessa pessoa que está contando para nós uma história triste sem saber a outra versão, porque você nunca parou depois de ouvir uma história triste para procurar o seu bispo e perguntar por que ele tomou essa decisão, por que ele agiu dessa forma. A gente nunca procura ouvir o outro lado. E aí quando você se torna líder ou quando você se torna pastor, você começa a entender por que de algumas decisões. Então, se eu puder te dar um conselho, vamos continuar trabalhando junto aqui, por favor. Olhe para cá e me dê sua atenção. O texto revela para mim a primeira característica. Quem lembra qual? Alguém que não desiste com facilidade. A segunda característica, alguém que tem capacidade de trabalhar junto mesmo quando as coisas estão está dando errado lá, continua junto, a gente trabalhou junto, está dando certo, e agora deu errado e a gente vai separar? Pastor, está insuportável trabalhar com ele. Tá não, pô, continua trabalhando com ele, vai dar certo, vai dar certo. A gente precisa entender que nós fomos chamados e Deus, antes de nos vocacionar, deu uma olhadinha para nós e viu em nós essas características. Qual? Nós aprendemos a trabalhar em unidade, até porque Salomão ensinou para a gente, é melhor ser 2 do que ser 1, que quando um cai o outro levanta. Cordel de 3 dobras é melhor, porque não se rebenta com facilidade. A gente precisa começar a aprender a dividir as cargas, a gente precisa começar a aprender que vai dar errado, mas a gente precisa recalcular a rota, voltar para o mar. Então vamos continuar junto e vamos parar de se acusar. O maior problema da gente é que quando não está dando certo, quem aqui joga bola? Agora pode falar, antigamente não podia não. Quem aqui joga bola? Joga bola? Vamos lá. 10 minutos, é 10 minutos 2 gols que fala aqui? 10 ou 2? Já jogou 10 ou 2? Ganhou a primeira pelada, ganhou a segunda pelada, ganhou a terceira pelada. Os mesmos erros estavam acontecendo quando você perdeu a 4ª pelada. Só que você só parou para reclamar com seu companheiro porque perdeu. Porque enquanto estava ganhando, os erros estavam ali e ninguém quis parar para consertar os erros. O problema da gente é que quando a gente entra em crise, ao invés da gente se ajudar a resolver os problemas, a gente começa a se acusar para achar um responsável. E aqui não tem um culpado porque está dando errado. Aqui tem alguém se unindo para fazer dar certo. Você compreende isso aqui? E esse é o nosso maior problema. Quem aqui é casado? Você já percebeu que de vez em quando dorme com o inimigo? Pode não? Rapaz, eu falo para minha mulher direto. Eu fiz um negócio lá em casa, não vou te dar conselho de fazer não, que coisa que homem não tem é memória. Homem não guarda as coisas, ou se o teu guarda é diferente, mas homem comumente não guarda. É assim ou não? Você quer ver? Se eu começar a conversar com a minha mulher de alguma coisa que eu ou ela tenha feito errado nesse momento, eu vou ganhar a discussão, porque falando de agora, é agora. E eu tenho argumentação para conversar com ela. Agora, se ela fala assim, lembra? Puxa vida, quebrou.
Porque nesse lembra, ela vai puxar um monte de trem que eu fiz lá atrás e eu não vou ter argumento para debater, porque eu não lembro de nada que ela fez. É assim ou não é? É ou não é? Então, eu estava lendo um livro do Dr. Mike Murdock, ele diz assim: mais vale uma caneta do que uma boa memória. Eu falei, pronto, aqui venci. O que eu comecei a fazer? Toda vez que ela errava, eu anotava, só não falava nada. Ela errava, eu anotava. Não falei nada, ela foi falando, eu anotei. Aí eu guardei na gaveta. Um dia eu dei um mole lá, fiz uma coisa que ela não gostou que eu tinha feito, né? Deixei a tampa do vaso aberta, não dei a descarga. É negócio que eu me faz, né? De vez em quando, hoje eu não faço mais não, estou doutrinadinho, graças ao bom pastor, que é ela que me doutrinou. Aí eu fui, ela entrou, quando ela falou, eu falei, pô, faço todo dia, tu nunca me elogia. O dia que eu erro, tu vem falar, pô, dá descarga e não reclama, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela, te ajudo todo dia. Aí eu falei, pô, mas só tem, lembra quando ela falou, lembra? Eu falei, peraí, lembrar eu não lembro não, mas eu tenho tudo anotado. Aí eu fui lá, peguei o papel, comecei a falar, rapaz, mas eu falei, viu? Ela, que palhaçada é essa? Eu falei, ué, tua memória é palhaçada, a minha escrita é palhaçada, a tua memória não, tô nessa palhaçada há mó tempão, pô. Deixa agora eu aqui, pô. E aí eu fui. Então são problemas que já estão evidentes, a gente já convive com eles. Mas quando é que eu descubro que eu convivo com o inimigo? É quando a pessoa que está do meu lado, ao invés de ajudar-me a corrigir os meus defeitos, se utiliza deles para me acusar, pô. Puxou a rede na hora errada, tu fez barulho, espantou o peixe, não adianta agora ficar se acusando, deu errado, gente. E se deu errado, por que deu errado? Eu não sei, mas a gente precisa lavar essa rede, tirar tudo de errado que está nela, porque o problema não está em mim nem em você, a gente está trabalhando junto um tempão, a gente não precisa se desentender agora, o que a gente precisa agora é voltar para o mar. Voltar para o mar. Eu preciso obter resultado. Tem gente em casa que depende de mim para comer. Eu não posso parar não. Deus te confiou gente que depende de você. Você não pode parar. E que dirá parar porque você está tendo dificuldade de trabalhar em unidade. Moisés tinha Josué, Elias tinha Eliseu. E se a gente ficar, todo homem de grande ministério tinha alguém. Paulo tinha Barnabé, Marco, brigou com Marco Timóteo. Você nunca vai ver ninguém que é um bom líder andando sozinho, porque todo bom líder caminha com alguém. Jesus tinha 12, dos 12 tinha 3, dos 3 tinha um para reclinar a cabeça. A gente precisa começar a entender que nós precisamos um dos outros. É involuntário e a gente nem percebe, mas para a gente cultuar aqui, tem alguém lá na porta tomando conta do teu carro. No dia de culto normal, tem gente tomando conta do teu filho que nem tu suporta. Tem dia que tu quer paz, tu não quer ver ser menino de jeito nenhum, e não tem ninguém para deixar, não aparece ninguém para me ajudar. Mas tu vem para o culto, tem uma tia que nem filho tem, mas está tomando conta do teu. E para essa engrenagem funcionar, precisamos um dos outros. Porque não adianta ter um pregador se não tiver quem ouça. Não adianta ter um bom cantor se não tiver quem toque. Não adianta ter quem toque e quem cante se não tiver ninguém para adorar junto. Nós não funcionamos sozinho. Para com essa ideia de achar que você não precisa de ninguém. E para com essa ideia de que não dá para trabalhar em unidade, que não dá para trabalhar em grupo. Nós só funcionamos com o melhor um dos outros. Eu me completo em você, você se completa em mim. E Jesus está fazendo as coisas dar errado para conhecer o caráter de alguém que ele vai vocacionar. E olha para o caráter desse cara, resiliente, perseverante, sabe trabalhar em unidade. Cristo está analisando a gente, o nosso perfil, para chamar a gente. Então, se você já foi vocacionado, se você já foi chamado, acredite, ele viu em você esse tipo de capacidade. Não dê lugar ao diabo a olhar para esse teu companheiro que pode estar vivendo uma má fase ou um período ruim, e você está querendo descartá-lo, achando que ele não é essencial. Eu digo que tem gente que é tão ruim, que Deus colocou do meu lado para ser minha lixa. Ele está me aperfeiçoando, ele está me aprimorando. E tem gente que de verdade, se eu aprender a lidar com ele, eu vou lidar com qualquer um. É ruim, mas está me ensinando, e eu estou aprendendo.
Então olha para alguém que está do seu lado. Não olha mais não, está chato já. Gente, olha para cá que vê se Jesus não está conhecendo o perfil do cara que ele está chamando. Ó, trabalha com unidade, resiliente. Quantos barcos chegaram? Quantos? Opa, me ajuda aí. Quantos? 2. Quantos? E em quantos ele entrou? Oi? Opa. Ele vê 2 barcos chegar, ele vê 2 pescadores descer, um de cada barco. Aí ele escolhe o barco de Pedro e entra no barco de Pedro. Você leu o texto comigo, leu ou não leu? Opa. Diga assim comigo: todo líder é perseverante, todo líder sabe trabalhar em equipe, todo líder não é ciumento. Irmão, tem alguém questionando aqui? Pô, lavamos a rede junto, passamos tanto momento junto, e agora ele entra no teu barco e não entra no meu, tu vai e eu fico? Não tem ninguém puxando o barco de ninguém, não tem ninguém atrapalhando a vida de ninguém. Tem alguém entendendo o que, mesmo sem entender, mas tem alguém entendendo que ele escolheu um barco para entrar, ninguém sabe nem o que ele vai fazer, mas tem alguém na torcida para que alguma coisa de bom aconteça com ele. Espera aí, pastor, como assim? Olha para mim aqui. Quem já ouviu esse tipo de revelação? Irmão, eu fico tribulado, mas eu de verdade. Irmão, vigia! Tem alguém querendo puxar o teu? Já ouviu? Irmão, quando a irmã entregou esse negócio para mim, eu falei: a irmã está vendo muito filme do Aladim, eu não ando em tapete, eu ando na mão de Deus, por favor me ajuda, eu não ando em tapete. Para com essa palhaçada de que todo lugar que eu estou tem alguém querendo me atrapalhar, todo lugar que eu estou tem alguém puxando o meu tapete, todo lugar que eu estou tem alguém querendo competir comigo, todo lugar... Irmão, isso aqui não é um lugar de competição, isso aqui é um lugar de adoração e unidade, isso aqui é um lugar que a gente trabalha junto, e de verdade precisa existir felicidade em mim. Trabalhei contigo, trabalhamos junto, angariamos junto, o jovem cresceu junto. Aí de repente o bispo Oilde chegou e falou assim: eu preciso desse moço aqui na sede. Aí tu fala assim: poxa, não podia ser eu que ele tinha que chamar? Não era o fulano, trabalhei mais do que ele, fiz mais. Para com esses comentários bobos. Se não foi você, fica feliz com quem foi. Porque eu não sei se eu vou ser Pedro para você ou se você vai ser Pedro para mim. Eu não sei se ele vai escolher teu barco para entrar ou se ele vai entrar no meu. Eu só preciso ficar feliz que ele escolheu um barco para entrar. Eu não sei se é teu ministério que vai, eu não sei se é você que vai romper, eu não sei se é eu que vou, se é eu que vou romper, mas alguém precisa romper. E por que não alguém que trabalha comigo? E por que não alguém que eu estou ajudando a vencer? Por que não alguém que está do meu lado o tempo inteiro? Para com essa ideia de que alguém foi e eu fiquei. Não é que ninguém foi nem eu fiquei, ele só precisa entrar no barco da pessoa certa. Por que, pastor, entrar no barco da pessoa certa? Jesus não precisa entrar em todos os barcos aqui, ele só precisa entrar no barco de alguém que entenda para o que foi chamado e qual propósito precisa cumprir. Como assim, pastor? É simples. Ele entrou no barco de quem? O outro amigo foi? Jesus entrou no barco do outro amigo? Mas Jesus precisou entrar no barco do outro amigo? Ele só precisou entrar no barco do cara certo. Aí ele entrou no barco de Pedro, não tem ninguém na praia com ciúme porque Pedro foi e ele ficou, não tem ninguém querendo puxar tapete, não tem ninguém querendo jogar âncora para segurar a vida de Pedro, dizendo: não, só tu que vai viver essa experiência. Eles não sabem nem do que vai acontecer, porque na vida da gente é assim, né? Eles não sabem nem o que Deus vai fazer e já estão perseguindo a gente sem nem saber o que Deus vai fazer. Eu tenho dentro de mim que algumas coisas Deus não torna nem público, que se tudo que Deus fosse fazer na vida da gente ele tornasse público, a gente nem viveria. Tem coisa que ele promete, a alma da gente tem que ficar guardada dentro dela, que se a gente for falar tudo que Deus falou conosco, que vai fazer na vida da gente, tem gente que está do lado da gente que não vai suportar ouvir, porque não tem maturidade para lidar com o meu crescimento, porque trabalhar com quem não sabe crescer traz contenda e confusão. É só lembrar de Ló e Abraão, né? Está todo mundo crescendo, todo mundo prosperando, daqui a pouco a contenda se instaurou, estabeleceu, porque nem todo mundo está preparado para crescer e lidar com crescimento. Tem gente que está crescendo e está contendendo porque não sabe dividir espaço. Todo mundo pode crescer, todo mundo pode avançar, é só ter entendimento. Qual entendimento? Olha para mim aqui. Jesus entrou no barco de quem? De quem?
Aí ninguém atrapalhou, Pedro foi. Aí olha para mim aqui, lá na praia, Jesus parou para ver Pedro lavar a rede, sim ou não? Aí agora Jesus dá uma ordem para Pedro e fala assim: lançai as vossas redes ao... Lê aí de novo, eu queria que você atentasse para um detalhe aí. Havendo trabalhado toda a noite, como é que está aí? Nada, mas sobre tua palavra, como é que está aí? Lançarei o quê? Olha a fala de Jesus: lançai as vossas... Trabalhei a noite toda e nada apanhamos, continua no plural, mas sobre a tua palavra lançarei. Ou seja, eu vou entender que tem mais de uma rede no barco, porque Jesus manda lançar mais de uma. Eu vou entender que tem mais de um pescador dentro do barco, porque Jesus fala no plural. Pedro ratifica a fala dizendo: trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei. Não está as não. É versão, né? Na tua tá as. Tem alguma com a? Olha lá, ó. Olha quantos com a, ó. Pra você ver, ó. Essa aí que acertou o S, né? Lançarei a. Então, para a gente não causar divergência, porque está dividido entre as e a, eu não vou aplicar o que eu iria aplicar, só para não causar dúvida no teu coração. Você quer ouvir o que eu ia aplicar? Então eu vou entender que tem mais de uma rede, mais de um pescador, mas Pedro está dizendo que nem todo mundo se preparou para viver o que ele está preparado para viver. Porque às vezes estamos no mesmo barco, servimos ao mesmo Deus, mas infelizmente nós nos prendemos à noite que deu errado, e porque nos prendemos à noite que deu errado, não estamos nos habilitando para um novo tempo. Então tem gente que está no barco com Jesus dentro do barco, mas está em possibilidade de lançar a rede, porque está preso na noite que deu errado. Está com a rede suja, não lavou ela, está preso nas frustrações, nas decepções. Pedro está dizendo assim: como eu me preparei para voltar para o mar e eu não sabia em que momento eu poderia viver um milagre, eu estou pronto para viver o que o Senhor tem para mim no tempo que o Senhor decidir que eu vivo, independente do que esteja acontecendo. Eu estou me desprendendo do que deu errado. Algumas pessoas não conseguem viver o novo de Deus porque estão presas o tempo todo no que deu errado. Diga assim: não, diga mais forte: eu vou me preparar para voltar para o lugar da minha frustração, para ter e viver dupla honra. Agora me dá a tua atenção. Pedro lança a rede. Quando ele pega, o que acontece? Quando ele puxa a rede, o que acontece? Oi? O texto diz que as redes estão cheias a ponto de se rasgarem e o barco está afundando. Então peraí, me ajuda aqui a pregar. O barco está o quê? E a rede? Então Jesus parece que gosta de falar numa linguagem surda, onde ele não fala nada e deixa que a gente compreenda algumas coisas, mesmo que a gente não ouça nenhuma palavra. Ele está observando Pedro, viu resiliência. Observando Pedro, ele viu unidade. Observando Pedro, ele viu alguém que sabe trabalhar sem sentir ciúme, porque não tem ninguém preocupado, porque um foi e o outro ficou. Aí agora Jesus está enchendo a rede a ponto da rede rasgar. Não precisa falar, gente. Precisa falar? Olha só. Jesus manda Pedro dividir o que ele está pegando? Sim ou não? Não. Mas o que Pedro faz quando ele pega a rede cheia, o barco está afundando e a rede está rasgando? O que Pedro faz? Ele fica em pé no barco, acredito, né? E sei lá, grita ou faz sinal. E o texto diz que ele convida. Convida quem? Quem? Os companheiros, os pescadores que estão lá na praia. Quantos barcos chegaram? 2. Quantos pescadores desceram? 2. Jesus entrou no barco de todo mundo? Porque ele não precisa entrar no barco de todo mundo, ele só precisa entrar no barco da pessoa certa, que a ponto de entender que a gente se quebrou junto, não demos certo junto, mas se vai dar certo para mim ou para você primeiro, não importa. O importante é que quando der certo para alguém, alguém que viveu o certo, lembre-se de quem passou com você nas horas que as coisas deram errado. O problema da gente é que a gente trabalha junto quando está dando errado, e quando dá certo, geralmente a gente esquece de quem ajudou a gente a chegar onde a gente está.
Pedro está vivendo um momento agora extraordinário, mas ele está chamando alguém que está lá na praia para viver com ele o que ele está vivendo. Porque Jesus, numa linguagem não verbal, está dizendo para Pedro o seguinte assim, ó: ou você como líder aprende a dividir da bênção que eu estou te entregando, ou nem você vai comer do que você está pegando. A rede está rasgando, gente. O barco está afundando. Ou Pedro reparte com todo mundo o que ele está pegando, ou nem ele vai comer do que ele está pescando. Essa rede vai rasgar, esse barco vai afundar. Então, se eu puder te dar um conselho como líder, aprenda a partilhar e a dividir tudo que Jesus está te entregando. Diga: quem agradece, cresce. Você percebe que o pão só foi multiplicado depois que Jesus agradeceu? E tendo dado graça, partiu, e o pão multiplicou. Se a gente não aprender a ser grato por tudo que Ele faz e a não dividir com quem está do nosso lado o que Ele está fazendo, nem nós viveremos do que Ele tem para nos dar. Ele não precisa entrar em todos os barcos, Ele só precisa entrar no barco da pessoa certa. Vê se Ele não está escolhendo o líder da igreja primitiva em Lucas 5. E ambos perseveravam em unidade no partir do pão, na comunhão, e perseveravam em orar. Tudo que Pedro está mostrando para Jesus aqui no dia do chamado: comunhão, partir, perseverança, oração. Tudo que Pedro ainda não conhecia de modo espiritual está sendo vivenciado numa pesca. Então todo chamado é resiliente, todo chamado sabe trabalhar em unidade, todo chamado não sente ciúme. Todo líder tem que aprender a compartilhar. A bênção não é só para você, a bênção é para todos que trabalharam em prol daquilo que a gente está vivendo. O propósito é de todos, então todos têm que colher do que está sendo oferecido a nós. Ou a gente aprende a dividir o que Deus está nos entregando, ou nem a gente vai comer do que Ele está dando para nós. E Ele não precisa falar. Agora, o que para mim é mais imprescindível no texto é Pedro lavando as redes e Jesus convidando ele para jogar de novo, e ele dizendo: lançarei estou pronto, estou pronto, estou pronta. Eu queria te convidar a ficar de pé, porque eu nem sei há quanto tempo eu estou falando. Nem sei se já estourei meus 50 minutos. Já, profeta? Nem vi. Gente, olha para cá, porque Jesus é fantástico, né? Lembra que eu falei assim, ó, vai ter um encontro. Jesus está vindo da onde? Do monte. Pedro está vindo de onde? Jesus vem de uma noite de oração, Pedro vem de uma noite de frustrar. Então Jesus encontra com Pedro frustrado, cansado, exausto e sofrido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse era ou não era o melhor momento para Jesus chamar Pedro? Sim ou não? Ó, analisa. Eu fui criado numa família de pescador. Eu venho de uma família de pescador. Eu sei pescar e deu tudo errado. Aí alguém aparece, prega e fala: vem comigo. Pô, eu acho que eu tenho que ir mesmo, porque de verdade, pô, tá dando nada certo na minha vida, tá dando tudo errado. Esse era ou não era o melhor momento para Jesus chamar Pedro? É que Jesus nunca gosta de trabalhar com gente frustrada, ou decepcionada ou mal resolvida. Aí ele leva Pedro de novo no lugar, enche a rede de Pedro, resolve o problema da frustração, volta com Pedro para a praia. Aí Pedro está na praia, barco cheio, rebentei, minha vida mudou, de pescador a empresário. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: vinde após mim, e te farei pescadores de... Não, eu gosto de alma. Pescadores de... É tradução. Pescador de homem, pelo menos para mim, não soa bem. Pelo menos para mim, pelo menos. Olha para cá. Pescadores de... Vem cá. Jesus está ensinando que todo líder precisa entender que o chamado vai requerer dele que ele abra mão de alguma coisa para fazer esse chamado. Quantas coisas você já teve que abrir mão para exercer o que você exerce? Aí Pedro está assim, ó. Mas muda toda hora o povo que tira foto, gente. Ó. Olha para mim aqui.
Se você estivesse no lugar de Pedro, tu teria dúvida? Eu particularmente teria. Eu acho que eu ficaria assim, ó, peixe Jesus. Eu acho que eu ficaria assim, tipo assim, até porque eu nunca peguei tanto peixe assim, gente. Foi fantástico. Peixe Jesus, peixe Jesus, peixe Jesus. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, só para você entender. Por que Pedro emprestou o barco para Jesus? Alguém sabe? Porque ele voltou da noite que não tinha peixe nenhum. Você imagina se Jesus aborda Pedro e Pedro está com um barco cheio de peixe. Jesus fala assim: me empresta teu barco. Pedro ia falar o que para ele? Pô, desculpa aí, seu Jesus, eu até queria te emprestar meu barco, mas não dá não, pô. Ó, tá cheio de peixe aí eu vou ter que ficar tirando peixe enquanto o senhor fala. De verdade, o lugar aqui é deserto, o sol é escaldante. Se o senhor ficar falando aí, eu vou perder toda a minha produção, porque enquanto o senhor fala, o peixe estraga. Ou eu tiro o peixe ou eu te ouço, porque a vida é assim, ó. Quando tudo tá dando certo pra gente, a gente nunca tem tempo e nem espaço para Jesus no barco da gente. É por isso que enquanto ele orava, ele fazia dar errado. Porque o Pedro quebrado, quando encontra com ele, tem tempo e espaço para ouvir e espaço para ceder. Você sabe por que algumas vezes ele faz dar errado? Porque ele não está tendo nem tempo nem espaço na vida da gente. Aí ele frustra alguma coisa, faz dar errado para a gente ter tempo e espaço para ele. Aí quando a gente encontra tempo e espaço para ele, ele ministra sobre a gente, cura a alma da gente, leva a gente no lugar da nossa frustração, diz: eu vou curar você, agora vem comigo aqui. Aí ele fala assim: vem comigo. Aí Pedro fica de repente na dúvida: peixe ou Jesus, peixe ou Jesus, peixe ou Jesus. Aí Pedro: Jesus. Caraca, Jesus. Pedro escolheu quem? Mas para escolher Jesus, ele teve que abrir mão do... abrir mão. Poxa, abrir mão. Abrir mão. Abrir mão. Foi chamado? Aprenda que abrir mão vai fazer parte da sua história. Se negar, projeto de vida. Meu pai era pescador, meu avô era pescador, eu me preparei para ser pescador, só que de repente alguém chegou no meio do caminho, na minha rota, me frustrou, quebrou minha vida, aí falou para mim assim: vou fazer dar errado, porque eu tenho um propósito, vou te chamar, só que eu não vou te chamar frustrado não, vou encher teu barco, vou mostrar pro povo aí que tu não é ruim no que tu fazia, e eu não te chamei porque tu não prestava no que fazia, na verdade eu só te chamei porque tu era bom no que tu fazia, e como tu era bom no que tu fazia, tu vai ser bom fazendo para mim também. Vamos lá? Fecha Jesus. Aí Pedro escolhe quem? Jesus. Quantos milagres Jesus fez? Eu falei aqui quando eu comecei. Opa, quantos? Você sabia que dos 35, 5 Pedro viveu? Pedro foi o discípulo que mais viveu milagre, porque quem escolhe o peixe vive um milagre, mas quem escolhe Jesus vive uma vida de milagre. Quando a gente entender que abrir mão de algumas coisas para seguir quem nos vocaciona não vai fazer com que a gente viva um milagre, vai fazer que a nossa vida seja uma vida de milagre. Olha para alguém que está do seu lado agora, olha, porque eu parei de pedir, mas dá uma olhada para alguém que está do seu lado e diga assim: o abrir mão vai valer tanta pena quando você começar a viver mais milagre do que todo mundo viveu, quando você começar a provar do que muita gente não prova, quando tu começar a viver o que muita gente não vive, quando você começar a ter experiências que outras pessoas não têm, quando ele começar a revelar a face a terra.